Gálatas 3, do verso 23 ao 29. O apóstolo Paulo escreve assim àqueles irmãos: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Meus irmãos, o nosso objetivo aqui nessa oportunidade é podermos compartilhar sobre a entrada no reino de Deus, o que e como entrar no reino de Deus e as bênçãos decorrentes dessa entrada na vida do salvo em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, certa feita, numa de suas prédicas, ele vai dizer, registrado lá em Lucas capítulo 13, ele exorta dizendo: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Vocês que têm o evangelho, vocês que têm recebido a boa nova, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, diz o Senhor Jesus Cristo. No outro texto registrado pela escrita de Mateus, lá no capítulo 11, Jesus trata até de um texto um tanto quanto difícil de ser interpretado e compreendido. Ele vai dizer que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Não vamos tratar aqui da interpretação em si destes textos, mas apenas trazê-los à baila como sendo um incentivo do Senhor Jesus Cristo para que haja esforço da nossa parte em entrar no reino dos céus, para que haja determinação, para que haja disposição de entrar no reino dos céus. Os versículos falam como se tal ação fosse apenas uma atitude humana, como se nós tivéssemos a coragem, o poder e a capacidade de arrombar as portas do reino e de nos tornar seus súditos. Mas queremos lembrar, meus irmãos, que o contexto da carta aos Gálatas nos ajuda a compreender melhor, quem sabe, esta porção. Eu quero voltar com você, lembrando então um pouquinho da necessidade de Paulo ter escrito esta carta. Lá pelos idos do ano 56, 57, depois de Cristo, é que Paulo escreve essa carta, possivelmente no meio da sua terceira viagem missionária, e enquanto ele viajava pela região da Macedônia, região próxima ali a Corinto, a Atenas, aquela região greco-macedônia, é dali que Paulo possivelmente manda essa carta para a região da Galácia. Havia muitas igrejas na região da Galácia, então a carta aos Gálatas não é destinada a uma igreja única ali, num certo ponto geográfico, estratégico, mas é enviada para uma região. Vamos lembrar que a boa parte das cartas do apóstolo Paulo, elas eram cartas circulares, que eram lidas numa igreja, era enviada para outra, ou era feita uma cópia, mandada para outra, e as cartas circulavam, fortalecendo e abençoando os santos daquela época. Era a mídia da época, era o meio de comunicação mais eficiente, as cartas ou as epístolas escritas, trazendo ensinos, correções, ajustes na vida da igreja. Paulo escreve essa carta, meus irmãos, aos crentes da Galácia, preocupado ele com o fato de que possivelmente alguns irmãos daquelas regiões estavam se afastando do Senhor Jesus, estavam se afastando do Evangelho e procurando seguir alguns ensinos que buscavam, quem sabe, distorcer o Evangelho de Jesus. Então, para isso, rapidamente, volte para o capítulo 1 e dê uma olhadinha nos versículos 6 e 7. Paulo diz assim:
admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus. Paulo diz então que essa mensagem que estava sendo proclamada, pregada e levada àqueles irmãos ali, não era o evangelho, era outro evangelho. E Paulo vai dizer, nem sequer é um evangelho, mas é a perversão de alguns, ensinando coisas que não pertencem ao evangelho da graça de Cristo Jesus. Havia, meus irmãos, nesse contexto da época de Paulo, um grupo de cristãos judeus, e depois eles vão se distanciando do eixo central, que é a cruz de Cristo, e vão fortalecendo a sua base na lei judaica, e eles vão ser conhecidos com o tempo como os judaizantes. Os judaizantes, portanto, então, eram aqueles que abandonaram a fé unicamente em Cristo Jesus, mas ajustaram, junto com a mensagem da salvação em Cristo, a necessidade de cumprir a lei. Se não cumprir a lei de Moisés, não tem salvação. Jesus é importante, mas a lei é suficiente. Então essa distorção do evangelho levou Paulo a escrever essa carta aos Gálatas, chamando de volta os Gálatas ao centro do evangelho. Havia então a influência dos judaizantes, ensinando essa falsa doutrina, e Paulo diz que eles inclusive forçavam os novos convertidos a praticar a lei, a circuncidarem, a guardar dias, meses e anos, como se fossem ritos da lei de Moisés. Volta rapidamente lá para o capítulo 6, só para você se contextualizar, capítulo 6, versículo 12. Paulo diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem ou vos impelem, impulsionam vocês a circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então era um grupo de cristãos que não queria problema com os judeus, por isso então eles se ajeitavam no cumprimento da lei, para não terem a questão da perseguição sobre eles. Se você correr lá para Atos capítulo 15, versículo 1, você vai perceber também essa semelhança do escrito de Paulo aqui. Alguns da Galácia tinham inclusive já adotado essa prática. Volta para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. Ele vai dizer: guardais dias, meses e tempos e anos, eu receio que eu tenho trabalhado em vão com alguns de vocês. É a palavra de Paulo aqui nesse momento do capítulo 4. Meus irmãos, há certa exigência para a entrada no reino de Deus, e uma vez entrado lá, uma vez pertencente a esse reino, há resultados fascinantes nesse relacionamento do cristão com o Senhor. Com base então nesse arrazoado aqui da carta, e olhando especialmente esse bloco que lemos, essa perícope que vai do verso 23 ao 29 do capítulo 3, eu quero conversar conosco sobre esse tema de hoje: o que nos possibilita e o que resulta entrar no reino de Deus. A primeira coisa que eu quero trazer então como parte dessa exposição é que a porta de entrada no reino dos céus é a fé em Cristo Jesus. É através de Jesus, não há outro meio. É tão somente em Cristo Jesus que há a possibilidade de ser súdito, de ser cidadão do reino dos céus. Como dissemos nesse contexto, irmãos, o apóstolo ensina nessa seção da carta que a lei foi dada ao povo de Israel não com o objetivo de salvá-los. A lei nunca conseguiu salvar ninguém. A lei nunca conseguiu levar ninguém à salvação. Pelo contrário, a lei leva o indivíduo ao desespero. A lei leva o indivíduo a reconhecer que ele é um pecador miserável e que não consegue andar de acordo com a vontade de Deus. Paulo então mostra que a lei foi importante, foi uma doação de Deus, foi uma dotação dos princípios de Deus, importantíssima para formar a base do relacionamento e da necessidade que o indivíduo teria de reconhecer da sua necessidade de Deus. Mas ele vai dizer que tendo Cristo vindo, a lei, em alguma medida, perde o seu valor, perde a sua função. Não se necessita mais da lei.
A lei foi dada, meus irmãos, por Jesus ou por Deus, como uma finalidade precípua de demonstrar ao homem que esse homem era pecador. Olha o capítulo 3, volta aí, no capítulo 3, verso 19. Olha o verso 19, ele vai dizer, por que foi dada a lei? Qual a razão da lei? Por que Deus deu a lei para o seu povo? E você tem uma resposta interessante que Paulo propõe aí. Então, a lei foi dada com o intuito de demonstrar ao homem que o mesmo era pecador, e nessa condição ele jamais poderia cumprir a vontade de Deus. Ele jamais poderia atingir a plenitude da obediência ao Senhor, porque ele era incapaz de obedecer. Você pode olhar para a sua própria vida. E se você pegar os 10 mandamentos, você sendo honesto, sincero com você mesmo, você vai dizer, aqui e ali eu tropeço em algum deles. Aqui e ali eu não consigo viver esses 10 princípios que eles envolvem praticamente todos os demais mandamentos e princípios do Senhor. Nós somos incapazes de uma obediência plena, somos incapazes de uma obediência absoluta e perfeita diante do Senhor. Então a lei tem esse objetivo, de mostrar para mim que eu sou um pecador. Olha o versículo 19, o que Paulo diz aí? Qual, pois, a razão de ser da lei? E Paulo vai dizer, ela foi adicionada, ou foi dada, por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e ela foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei foi dada então, por causa das transgressões. A lei, além de ela conduzir o indivíduo a esse conhecimento da sua incapacidade de andar retamente com o Senhor, a lei também tem uma função ética, moral, um fator restringente da nossa pecaminosidade. Ou seja, a lei também nos ajuda a corrigir os nossos passos. Quando a lei ou o açoite da lei cai pesadamente sobre alguém, esse indivíduo pode aprender pelo açoite recebido, mas muitos que estão observando e vendo também vão aprender. É como, quem sabe, o irmãozinho mais novo lá em casa, que vê as traquinagens do irmãozinho mais velho, e vê o irmãozinho mais velho levando as chibatadas, e o irmãozinho mais novo então já fica ciente, eu não posso fazer isso ou aquilo, porque a lei me pega. A lei da mamãe, que acerta a chinelada de longe, né? Ou que alcança os filhos na disciplina. Então é nesse teor que Paulo diz que a lei foi dada por causa da transgressão, para corrigir, para restringir, mas ao mesmo tempo para mostrar a nossa insuficiência de uma obediência perfeita ao Senhor. Quero convidar você a olhar um outro texto também paralelo a essa mesma ideia, no texto de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, também, curiosamente, versículo 19, na sequência o 20. Vamos lá comigo? Romanos capítulo 3, verso 19 e o verso 20. Diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, nesse texto de Paulo aos Romanos, fica mais claro que a lei foi dada para mostrar que o homem é pecador, que ele é culpado, que toda a boca se cale. Ninguém tem o direito de blasonar, de arrotar, de arrogar qualquer direito diante de Deus, porque todos são pecadores, vai dizer Paulo aqui, a lei prova isso. Nós não somos capazes de uma obediência plena, nós não somos capazes de uma obediência perfeita, e nós somos então pecadores, e nos encontramos nessa condição, visto que a lei aponta para isso. E Paulo vai dizer então, por isso, ninguém será justificado pelas obras da lei. Porque para ser justificado pelas obras da lei, tinha que fazer e cumprir cada um dos itens, sem nunca ter tropeçado neles. Assim, você poderia dizer, eu sou perfeito, eu ando de fato na perfeição de Deus. Mas a lei nos mostra que nós pecamos. Olha o finalzinho do versículo 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei eu fico sabendo que eu sou um pecador miserável. Há um
pregador presbiteriano, viveu lá pelos idos de 1930 aqui no Brasil. Ele era americano, foi missionário durante muitos anos aqui e deixou alguns livretos escritos. E num dos livretos dele ele fala que sem lei já era provado que o homem era pecador. Ou seja, sem Deus dar a lei, antes da chegada de Moisés, o homem, mediante o conhecimento que Deus já tinha dado na consciência, no coração, o homem já sabia que ele era errado. O homem já tinha conhecimento de que ele era pecador. Então, sem lei já era sabido que era pecador. Com lei, diz o reverendo Hunderlight, com lei ficou pior ainda. Ficou mais patente, mais claro. Num outro dizer de Paulo, em Romanos 7, ele vai dizer que a lei foi dada para avultar o pecado, ou seja, para tornar o pecado um vulto grande e conhecido de cada um de nós. Paulo vai usar, meus irmãos, aqui a figura do pedagogo para ilustrar o papel da lei. Volta lá para Gálatas 3, verso 24, ele vai dizer, de maneira que a lei nos serviu de aio. Essa palavrinha aio é uma palavrinha utilizada aqui nas nossas versões, tanto a corrigida quanto a atualizada, mas ela substitui a palavra pedagogos. Lá no original grego, a palavra é pedagogo. O que é um pedagogo? Pedagogo é um professor, é um instrutor. O apóstolo Paulo vai dizer que esse pedagogo, esse mestre-escola, esse educador, essa pessoa que toma alguém e conduz, levando para a compreensão de verdades maiores, é a lei simbolizada ou trazida aqui nessa figura. Então hoje o pedagogo é um mestre-escola, um educador, um professor, mas essa palavra tem a sua origem em conceitos bem mais antigos. No verso 24, como dissemos, Paulo usa aqui essa palavra, a lei nos serviu de pedagogo para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados. Nós temos uma versão da Bíblia produzida no Brasil em 1917. Eu não sei explicar por quais razões essa versão acabou sendo tirada de rota, de circulação, mas é a tradução brasileira. Ela foi realizada lá em 1917, foi apenas aquela versão, aquela edição e parou. E naquela edição a Bíblia traduz ali usando a palavra pedagogo e não a palavra aio, como você tem no português, mas especialmente a Almeida atualizada e a Almeida corrigida usaram essa palavrinha aio, talvez menos conhecida por nós aqui, ou mais pelo mineiro, né, que diz aio, o aio, né? Estou brincando aqui com a expressão do mineiro, mas a palavrinha aio é essa ideia de um pedagogo. Lembrando que lá no período antigo, na Grécia Antiga, e mesmo nos outros países também, utilizava-se um escravo. A gente pensa em escravo na nossa cultura brasileira e pensamos apenas nos africanos que vieram, foram para os cortes de cana, nos cafezais, etc. Mas lembra de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidênego e tantos outros judeus e de outras culturas também. Eles eram arrebanhados, resgatados em guerra e eram levados para outros países. Muitas vezes jovens, acadêmicos, estudiosos, já senhores e pessoas que tinham um conhecimento, um acervo de conhecimento nas mais diversas áreas, eram levados como escravos e eram vendidos como escravos lá nos mercados da época. E de repente alguém precisava de um escravo douto no conhecimento da medicina, e comprava-se aquele escravo e o levava para servir a uma casa, uma comunidade. Ou alguém precisava de um escravo que soubesse verdades e princípios essenciais do ensino da época para poder ajudar os filhos. Esse era o papel do aio. Você comprava um escravo, punha dentro de casa e ele tinha conhecimento e capacidade, ele ia ensinar a sua criança. Se você tivesse lá uma criança de 4 ou 5 anos, essa criança já ficaria sob a tutela desse pedagogo, desse aio, e esse aio ia conduzir essa criança em todos os conhecimentos, até lá pelos seus 16, 18 anos, quando então a criança já estava formada, era colocada e reconhecida como um adulto na comunidade. Então, depois que a criança cresceu, já está adulta, o aio é dispensado.
Não tem mais necessidade do professor, porque agora a criança já está formada. Então, essa é a relação que Paulo diz: a lei foi o aio. Um professor que nos pegou na infância, foi mostrando as coisas para nós, até que chegasse Cristo, apontando para o Salvador, até que nós conhecêssemos e nos entregássemos ao Salvador. Depois de conhecer o Salvador, não precisamos mais do ensino, da tutela daquele professor arcaico e antigo, porque nós agora conhecemos o pleno. Essa é a ideia que Paulo traz aqui. Olha o versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio. Tendo vindo a compreensão da verdade, da salvação, não precisamos mais de alguém que fique apenas apontando o nosso erro, apenas dizendo que somos pecadores. Então Paulo diz aqui, meus irmãos, que a lei fez isso conosco. Ela nos conduziu ao conhecimento de Jesus, ela nos conduziu à fé em Cristo. Olha o verso 23 de novo. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, vindo a fé, vindo o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, o papel da lei de nos mostrar que somos pecadores já tem o seu papel cumprido. Então, só se entra no reino mediante a fé em Cristo. E Paulo diz que a lei foi esse utilitário de Deus para nos conduzir à fé. Só se entra no reino crendo em Cristo Jesus. Lembra do João 3,16? Talvez é o versículo que todos nós falaríamos aqui de olhos fechados, né? Sem nenhum titubeio. Toda criança ou todo evangélico sabe geralmente esse versículo de cor. E ele termina dizendo: para que todo aquele que crer, todo aquele que crer não pereça. A fé é esse elemento de alcance, a fé é esse elemento de acesso à pessoa de Jesus Cristo em sua obra. Ele foi dado, foi morto em nosso lugar, mas é preciso ter fé, é preciso ter essa confiança plena. Se você ainda está em Gálatas 3, olha o verso 26, quando Paulo diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, de que maneira? Mediante a fé em Cristo Jesus. Não havendo fé em Cristo Jesus, não havendo confiança no Senhor Jesus Cristo como Salvador único e pessoal, não resolve nada. Tem que ter fé em Cristo Jesus. Então só se entra no reino pela porta da fé. Não há outro recurso. Não é a obediência à lei, não é a tentativa de fazer coisas boas, não são as nossas boas obras, não é a nossa religiosidade, não é a capacidade de nós vivermos princípios da religião, os ritos da religião, nada disso ajuda. Mas a fé em Cristo Jesus é o que Paulo nos ajuda aqui. Então a minha pergunta é: você já entrou no reino? Você já assumiu essa fé única, plena, completa, essa confiança irrestrita de que a salvação só é dada a você através de Jesus Cristo? Ou você ainda tenta ser bonzinho? Ou ainda você tenta ser obediente? Ou ainda você tenta ganhar pontos perante o Senhor com os seus recursos? Eu não quero dizer aqui, meus irmãos, que a lei não vale de mais nada e que nós não devemos obedecê-la. Sim, devemos. A lei continua sendo, como diz Paulo em Romanos 7, boa, santa e perfeita. A lei precisa continuar sendo obedecida como meta, como ideal de obediência ao Senhor, mas não é a minha obediência que me faculta a entrada no reino, mas diz Paulo aqui no verso 26, a fé em Cristo Jesus. A pergunta é se você já entrou no reino. Se ainda não depositou a fé plena, irrestrita, total no Senhor Jesus Cristo, como o único que pode te conduzir a Deus, essa é uma oportunidade para você repensar. Essa é uma oportunidade para você, de fato, entender se você está em Cristo ou se você está no seu esforço pessoal de tentar entrar no reino por conta própria. Segunda coisa que eu quero explorar aqui, irmãos, é que a entrada no reino impõe uma roupagem nova. A entrada no reino impõe que nós tenhamos um novo vestir, um novo calçar, um novo andar, um novo ser. Falo isso metaforicamente, não literal. Não é a roupa, o vestido, o penteado, isso ou aquilo, mas nós temos uma nova vida. Então, ser recebido no reino do Senhor é ser
batizado. Eu quero tomar essa expressão que Paulo usa aqui então, no versículo de número 27, olha aí. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. O que é ser batizado em Cristo Jesus? Meus irmãos, aquilo que nos leva a ficar revestidos de Cristo é o batismo, mas não o batismo físico, não o batismo em água, seja em pouca ou seja em muita água. Não é o batismo na água que te faz uma nova criatura, mas você precisa ser batizado. Que batismo é esse? O batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o lavar regenerador do Espírito, quando ele entra em sua vida, banha a sua vida, limpa você, te purifica plenamente e te coloca de novo diante do Pai. Os irmãos que participaram do nosso pequeno grupo na última sexta-feira, nós compartilhamos algumas ideias ali da vida do filho pródigo. E uma coisa que a gente percebe ali é que ele chegou na sua casa maltrapilho, sujo, quem sabe cabelo por cortar, barba por fazer, roupa rasgada, veio de uma pocilga, cuidando de porcos, quem sabe fedido, desculpa a expressão, sem qualquer, alguma coisa que nos chamasse a atenção para um abraço. Só o pai, no seu grande amor, é que o abraçou ali. Mas qual foi a ordem do pai? Lembram? Disse aos servos o que mesmo? Pega esse menino, leva lá, dê um banho nele. Está nas entrelinhas, não está escrito o banho ali, né? Mas tinha que tomar um banho. Coloque roupas limpas nele, coloque um anel no dedo, coloque sandálias nos pés. Mude a característica, ou mude a aparência desse menino. Ele é meu filho, não é um qualquer. Essa é a ideia, meus irmãos, que nós também, quando somos convertidos a Cristo Jesus, somos batizados, somos banhados. A palavra baptismos, lá do grego, nem sempre ela significa necessariamente imergir. Pode significar lavar. Por exemplo, os judeus tinham práticas de batizar camas. Será que eles pegavam as camas, iam lá no tanque e mergulhavam as camas no tanque? Não. Aspersão, essa era a forma do batismo do judeu, aspersão, o simbolismo de limpeza, de purificação, de lavagem. Batizavam copos, batizavam jarros, simbolismo de aspersão. Se você ler a lei de Moisés, muitas e muitas vezes você vai perceber essa ideia do respingar, os pingos d'água simbolizando a purificação. Lembra quando Davi, no Salmo 51, ele reconhece o seu pecado e diz ao Senhor: purifica-me com isopo. O que é o isopo? Era um ramozinho de um arvoredo pequeno que dava lá na região da Palestina, e havia ali uma água da purificação. Se você se lembra, também lá nos ritos mosaicos, foi mandado que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele matasse uma novilha bonita, limpa, de 1 ano, escolhida, e essa novilha era sacrificada, e ao invés de ser um holocausto prestado ali ao Senhor, ela seria queimada lá no altar do holocausto, sim, mas tudo, do chifre às unhas, nada ficaria de fora. Tudo seria queimado até reduzir aquela novilha a um montão de cinzas. E eles recolheriam aquela cinza, levariam para fora do arraial, deixariam lá guardado, é a cinza da purificação. Então, o sacerdote tomaria daquela cinza, misturaria em água e com o isopo, ele mexia o galhozinho e jogava, aspergia aquela água da purificação, simbolizando em alguns ritos judaicos que o povo estava perdoado, que o povo estava purificado. Assim, batizavam camas, batizavam jarros, batizavam objetos de uso. A ideia, a palavra utilizada ali é batismo, mas não é um mergulhar. Então, só lembrando que o batismo nem sempre ele tem esse conceito do mergulhar, mas o símbolo da purificação. Então, aquilo que nos leva a ficar revestidos de Cristo é o batismo espiritual, é o batismo com o Espírito de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, um pouquinho mais à frente aí de Gálatas, capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Um pouquinho depois de Gálatas, depois de Timóteo, a carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. Quero que você leia comigo versos 4 a 7.
Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, de 4 a 7, diz assim: quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então o texto diz aqui que nós somos lavados pela ação do Espírito Santo. É o Espírito de Deus, irmãos, que entra em nosso coração, que nos regenera, faz de nós novas criaturas e faz nascer em nós um novo homem, faz nascer em nós uma nova natureza. Ser batizado no Espírito não é uma segunda experiência que você tem depois da conversão. Não, ser batizado no Espírito é a experiência da conversão, é a purificação da sua vida perante o Senhor na conversão. É o lavar regenerador que acontece na conversão de cada um que deposita a sua fé em Cristo Jesus. Senhor, quem são estes? Lembra da pergunta lá em Apocalipse 7? Quem são estes e de onde vêm? E a resposta é: estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que foram purificados pelo sacrifício redentor de Jesus. Esse é o lavar regenerador do Espírito Santo. No versículo 27, voltando lá para Gálatas, volta lá comigo, Gálatas 3, 27, os termos verbais, fostes batizados e vos revestistes, eles estão aqui no grego, num tempo verbal chamado aoristo. Esse tempo verbal lá do grego é mais ou menos como o nosso pretérito perfeito. Então quem gosta de língua pátria, quem gosta de português, quem gosta de literatura, vai entender um pouquinho melhor aí, é relativo ao nosso pretérito perfeito. E o nosso pretérito perfeito, ele aponta para uma ação completa. Vendi meu carro. Não é estou vendendo o meu carro, não é um processo que está se dando, mas é algo já realizado. Vendi meu carro. Essa é a ideia do pretérito perfeito aqui no nosso português. Então, quando diz aqui Paulo, no versículo 27, vocês foram batizados, é algo que aconteceu definitiva e completamente na vida do cristão. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi purificado, você não está sendo. Não é uma tentativa de, quem sabe, chegar lá no último dia com uma certa limpeza. Não, você foi plenamente lavado, ou batizado, diz o texto aí no verso 27. Vocês os revestiram. Então no grego tem essa expressão de uma ação completa, de uma ação já realizada. Assim como o filho pródigo, como dissemos lá na ilustração da parábola, ele ganhou novas roupas. Assim o cristão também ganha uma nova roupa. Vós sois novas criaturas. Não estão tentando ser, não estão buscando ser alguém diferente. Já são. Embora você tenha um novo homem que tem o desejo de andar com o Senhor, ainda existe em você um velho homem. Você já tem uma nova natureza, mas ainda existe uma velha natureza. Você já é um homem espiritual, mas existe em você ainda o homem caído. E Paulo vai dizer que essas duas naturezas brigam entre si, elas guerreiam entre si dentro de você, e muitas vezes nós ficamos confusos como Paulo. Lembra de Paulo em Romanos 7? Desventurado homem que sou, eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem sou? Onde estou? É a pergunta de Paulo ali na sua confusão de saber exatamente como equilibrar essas duas forças que agiam dentro dele. E essa é a realidade da vida de cada convertido. Um não convertido, ele só tem a tendência pecaminosa. Mesmo que ele tenha atos bons aos olhos da sociedade, mas tudo que ele faz é pecaminoso. Parte de um coração pecaminoso, parte de uma vida corrompida. Aos olhos de Deus, os atos de justiça são trapos de imundícia. O novo convertido, ele continua com essa malignidade, essa carnalidade presente, mas ele tem agora
uma nova natureza. Ele tem agora uma nova força agindo e atuando em sua vida. Então, assim como o filho pródigo, ele recebeu as novas roupagens, o cristão também recebe uma nova roupa. E Paulo diz isso. Vocês se despiram do velho homem, se revestiram de Cristo. Vocês precisam continuar nesse processo de revestir continuamente a vida de vocês em Cristo Jesus. Então, aquele que creu em Cristo Jesus foi batizado com o Espírito Santo, foi revestido de Cristo, e isso é algo pleno e definitivo. Não tem volta. Se você já nasceu de novo, você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Se você morrer agora, não é pelo que você acerta que você vai ganhar a entrada lá, mas é porque você foi feito uma nova criatura. E Deus vai cancelar os seus erros, deixar para trás, e apenas esse novo homem é que entra lá. Quando você lê Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus diz ali no capítulo 12 de Hebreus, que nós pertencemos ao grupo ou ao rol dos espíritos aperfeiçoados. Já são perfeitos, esse novo homem, ele já é uma nova criatura, e ele é portador da vida eterna. Ao morrer, o velho homem morre com a carne, mas esse novo homem entra para a eternidade com o Senhor. Então só entra no reino de Deus pessoas batizadas, pessoas revestidas de Cristo Jesus. De novo, não é o batismo físico, porque o batismo físico, o ladrão da cruz não recebeu. Mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O lavar regenerador do Espírito Santo aconteceu ali, naquele momento, a conversão daquele homem. Então, se alguém não está batizado no Espírito Santo, ele não está revestido de Cristo, e ele não tem parte no reino de Deus. Então, preste atenção, o batismo em água é a porta de entrada para a igreja. Qualquer irmão que se converte, ou qualquer pessoa que se converte, torna-se um irmão em Cristo, em algum momento ele vai ser batizado. Em qualquer que seja a igreja cristã, ele vai passar pelo batismo. É um símbolo de que a partir de agora, ele é um membro, ele pertence àquele rol, àquela comunidade. Então o batismo em água é a porta de entrada, diríamos assim, para ser membro de uma igreja local. E assim, o batismo espiritual também, ele é a porta de entrada para ser um súdito, ou para ser um súdito no reino dos céus. Portanto, se alguém não tem esse batismo, não entrou ainda numa relação verdadeira com Deus. Mateus 22, de 1 a 14, o Senhor Jesus Cristo mostra ali uma parábola que demonstra a necessidade irremediável de estar devidamente vestido. Quem não estiver com a roupa adequada, não entra na festa. Essa é a simbologia que o Senhor Jesus usa ali. Olha lá então, Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois foram cevados, os meus bois e os cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Eles, porém, não se importaram e não foram cada um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, espancaram e até mataram alguns. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai a todos, para que participem da festa, todos vocês encontrarem. E saindo eles, os servos, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Diz o texto: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, dizendo: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. E Jesus complementa: ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos.
A intenção não é explorar toda a parábola de Jesus, mas dizer que para entrar na festa tinha que ter uma roupa própria. E aquele indivíduo não estava devidamente vestido. O rei percebeu: como é que você está aqui sem a roupa própria? Não entra, pode tirá-lo, jogue nas trevas. E o que a Escritura nos ensina, meus irmãos, é que se você não nascer de novo, palavra de Jesus lá com João, com Nicodemos, em João 3, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E quem nasce de novo, tem um novo coração, uma nova vida, tem esse novo homem, tem essa nova roupagem. Lembra do Salmo 40? Versículos 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me tirou de um poço, de um tremedal de lama, e me colocou sobre uma rocha firme, e Ele me colocou nos lábios um novo cântico. Essa é a expressão daquele que estava na lama, no pecado, atolado, e o Senhor o resgata, o coloca na rocha que é Cristo, o segura pela mão, dá-lhe um banho pela ação do Espírito, e faz dele uma nova criatura, põe nos seus lábios um novo cântico. Os convertidos têm um novo cântico para cantar, para adorar, para louvar o Senhor. As pessoas à sua volta percebem que você tem uma roupa limpa? As pessoas à sua volta sabem que você tem uma nova roupagem, que você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Terceira coisa, irmãos, indo para o nosso encerramento aqui, a entrada no reino derruba barreiras. A entrada no reino tem essa ação de derrubar barreiras nas relações humanas. Mudar de reino implica mudar de cultura. Se você mudar para qualquer país, em qualquer outro canto do planeta, você vai ter que aprender a cultura daquele povo. Como é que eles vivem, como é que eles pensam, como é que eles se relacionam, como é que eles resolvem as questões. Não é tudo igual ao jeitinho brasileiro. Cada cultura tem o seu modo de ser. Então, mudar de reino é mudar de cultura. E nós precisamos, então, mudar de cultura, porque nós pertencíamos ao reino das trevas. Fomos resgatados e colocados no reino da luz. A cultura é outra. É preciso que nós trabalhemos essa mudança de cultura em nossa vida. A absorção dos novos valores, dos novos procedimentos, são decorrências naturais, então, de quem mudou de cultura. Quem vem para o Evangelho precisa de mudança. Infelizmente, muitas vezes essa mudança é tida pelo corte de cabelo, se usa barba, se não usa barba, se usa terno, se não usa terno, e daí por diante. Pelo tamanho da saia, não é? Mas não é isso, meus irmãos. Claro que a vestimenta é importante, deve ser sóbria, deve ser correta, deve ser pura, mas não é a vestimenta que deve indicar se você é ou não é um cristão. A nova roupa é um novo caráter. A nova roupa é uma nova postura de procedimento, de conduta, de ações. Então, ao nos tornarmos cristãos, a nossa cultura passada deve ser renunciada e nós devemos dar espaço a uma nova cultura, a cultura do reino dos céus. É importante que nos livremos da bagagem cultural do passado que não se encaixa com os valores do reino de Deus. Tem muita coisa na cultura nossa que elas são próprias, são boas. Há muitas músicas que não são evangélicas, mas que falam da beleza da vida, da beleza da criação, da beleza dos pássaros, do sorriso da criança e tal, e daí por diante, do encanto do relacionamento romântico. Tem muita música bonita, tem muita escultura bonita, tem muita arte bonita produzida que não é pecado. Então nem tudo que é fora da igreja é pecaminoso, mas o cristão precisa ter essa sensibilidade de diferenciar as coisas e de deixar de lado aquilo que na cultura foi demonizado, foi atingido pela queda, aquilo que ainda é bom, porque há a graça comum de Deus espalhada pela humanidade, e aquilo que ainda é uma boa produção, por causa dessa graça comum do Senhor, pode ser utilizada, pode ser aproveitada, e podemos viver de maneira satisfatória também com o mundo que Deus nos deu. O mundo romano ele foi sacudido com os valores do Evangelho, foi transformado de uma maneira poderosa naquela época passada, e no seio do cristianismo primitivo, então, havia ali estrangeiros,
escravos, mulheres que não tinham valor naquela época, os homens, os escravos, os senhores, era um pool de vertentes e de relacionamentos humanos, mas a Bíblia nos ensina que perante o Senhor todos são iguais. Quando Paulo escreve a carta a Filemon, lembra dessa carta? É um bilhetinho. Dentre as cartas de Paulo, é o menor bilhete que Paulo escreveu, foi aquela cartinha a Filemon, e ele fala, olha, eu estou mandando para você o seu escravo, o Onésimo, porque ele fugiu, quem sabe roubou de você, e foi preso aqui em Roma, caiu na cela comigo, e eu trabalhei, e a graça de Deus o alcançou, agora ele é um novo homem, então eu estou mandando ele de volta para você, porque ele ganhou liberdade, eu não. Paulo dizendo, eu continuo preso, mas eu quero visitar vocês quando sair daqui, então estou mandando para você Onésimo. E ele diz para Filemon o seguinte, receba-o, não mais na condição de seu escravo, mas receba-o como um irmão em Cristo Jesus. Olha só, o evangelho muda os relacionamentos. Talvez o Onésimo continuaria sendo um serviçal ali na casa de Filemon, sim, não é? Mas agora, com um novo comportamento, com uma nova forma de ser, o Filemon também olharia para ele como um irmão amado, resgatado em Cristo Jesus, mesmo que tinha ou que tenha pago um preço por ele, ele é um serviçal da casa, mas agora é um igual a mim. O evangelho muda os relacionamentos. E é isso que Paulo vem tratar conosco aqui no finalzinho desse texto que lemos. Essa conquista do evangelho, meus irmãos, ela veio transformando não só o mundo daquela época, mas andando na história, e se você ler sobre missões, você vê quantas e quantas culturas foram transformadas pelo poder do evangelho. Quantas constituições mundo afora foram moldadas com leis mais justas, porque o evangelho interagiu com essa cultura e trouxe novos valores. Então, é preciso nós lembrarmos que o evangelho muda e transforma a vida do indivíduo. Nós precisamos sacudir o mundo dos nossos dias, declarando a igualdade que Cristo traz. Esse movimento de feminazi, desse movimento aí do feminismo tão forte na nossa época, não precisava existir isso. Especialmente se nós, igreja, tivéssemos de fato trabalhando os valores em Cristo Jesus, onde não há mais diferença entre homem e mulher. Mas infelizmente, mesmo no meio do cristianismo, mundo afora, a dominação machista ainda é muito grande. Porque muitas vezes nós ainda estamos carregando bagagem do velho homem. Ainda estamos trazendo na nossa cultura um comportamento que não é adequado ao evangelho de Jesus. Então a declaração de igualdade em Cristo, de que desfrutam os crentes, expressa aqui uma das mais notáveis características distintivas da fé cristã. E como dissemos, em toda a história se percebe essa presença, esse princípio, ora mais praticado, ora menos praticado, mas Paulo vai dizer aqui, versículo 28, não pode mais haver judeu nem grego. Na igreja de Cristo Jesus, não tem uma raça melhor que a outra. Paulo vai dizer, não pode haver nem escravo nem liberto. Ou seja, a classe social na igreja de Cristo Jesus não é o fundamento. Não pode haver elitização, não pode haver separação de irmãos pobres daqui, ricos dali. Não pode haver separação por classe social. Somos todos um. Paulo vai dizer, não pode haver também a divisão de gênero. Nem homem nem mulher, todos somos iguais perante o Senhor. Não pode haver separação, porque todos somos membros do mesmo corpo, diz o apóstolo Paulo. Porque todos vós sois um, versículo 28, todos vós sois um em Cristo Jesus. Então o cristão de classe mais alta precisa conviver tranquilamente, transparentemente com o irmãozinho mais simples, da classe mais baixa que pode haver no meio do povo de Deus. Em Cristo Jesus não há desníveis, em Cristo Jesus não há estratos sociais onde um está em prejuízo na relação com o outro. Todos estamos no mesmo nível, todos de joelhos diante da cruz, todos nivelados pelo mesmo amor de Deus, todos adotados como filhos em Cristo e todos aproximados como servos humildes do grande Rei. Olha o versículo 28 mais uma vez. Dessarte, ou desse modo, dessa maneira, já que todos nós somos um em Cristo Jesus, revestidos de uma nova natureza,
Dessa maneira, não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, homem nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Quero terminar aqui, irmãos, lembrar que como testemunhas de Cristo Jesus, nós precisamos envidar todos os esforços da alma para apresentar o Evangelho aos outros, anunciando a graça da salvação àqueles que ainda não entraram no reino. Nós não sabemos quem vai entrar. Por isso Jesus disse: ide mundo afora e pregue a toda criatura. Cada pessoa precisa ouvir o Evangelho da graça. Se ele vai ser renovado ou não pelo poder do Espírito Santo, já é departamento administrativo. Nós somos apenas o departamento de marketing. Somos apenas o departamento da propaganda do Evangelho. Quem administra é o andar de cima. Mas o nosso dever é fazer propaganda do Evangelho para todos. Somos chamados a viver essa possibilidade do reino de Deus aqui na terra, vivendo uma vida nova, um homem novo, um coração novo, uma vida transformada. Por isso, eu e você, como filhos de Deus, precisamos ter uma vida consagrada, entregue ao Senhor cada dia. Vamos falhar? Vamos falhar. Vamos tropeçar em alguma coisa? Sim, vamos tropeçar, mas renova. Volta com o Senhor, começa de novo, confesse o pecado, tome uma nova atitude, mude a vida e continue caminhando pela graça de Deus, servindo o grande mestre. Então que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que nós, portadores desse novo coração, sendo nós um novo homem, uma nova mulher, possamos viver de fato esse evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém?